Marcos 4, a partir do versículo 1. A leitura é um pouco extensa, mas creio que vale a pena, do 1 ao 20. É um texto bastante conhecido da igreja, tenho certeza, mas vamos lá. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão, tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar. Enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, a 30, 60, até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. Ele lhes disse: a vocês foi dado conhecer os mistérios de Deus, do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? 14. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira delas a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, diz o 18, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. A leitura é essa, mas eu quero ler mais 3 versículos que estão aqui no 30 até o 32. No mesmo capítulo, 30 a 32. Novamente ele lhes disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. Irmãos, o tema de hoje à noite é diferentes respostas à palavra de Deus.
diferentes respostas à palavra de Deus. Jesus, ele foi um mestre por excelência. Foi o maior contador de histórias que o mundo já teve. Ele usava imagens absolutamente simples, mas ele conseguia ensinar as lições mais nobres com simplicidade, contando histórias. À guisa de introdução a essa mensagem, eu quero fazer aqui 3 considerações. A introdução, 3 considerações só para pano de fundo do nosso texto. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês que os inimigos haviam fechado as portas para Jesus. As portas da sinagoga foram fechadas para Jesus. Ele não mais estaria ensinando lá. Isso é o que aconteceu aqui no capítulo 2 de Marcos. O Jesus começou a ensinar umas coisas na sinagoga, e ele literalmente recebeu um pede para sair. Deram com ele para fora. E o Jesus que aparece aqui no capítulo 4, ele é um Jesus que vai fazer da praia a sua cátedra, vai fazer da beira do mar o seu auditório. Ele vai fazer do barquinho o seu púlpito. Porque o Jesus da Bíblia é um Jesus que não está preso a templo. Ele não está preso à religião. Alguns de nós só conseguimos fazer o que fazemos se for dentro de uma igreja. Jesus é descolado nisso. Jesus é um camarada que, quando ele não pode mais ministrar na igreja, ele vai ministrar na rua, ele vai ministrar na praça, ele sobe num barco, ele vai para a beira do mar, e ele consegue anunciar o evangelho dessas outras cátedras, destes outros púlpitos. Então, essa é a primeira consideração que eu quero fazer para você. A praia virou o templo de Cristo e o barquinho virou o seu púlpito. Fascinante, porque ele estava debaixo de perseguição no capítulo 2 de Marcos. Segunda consideração que eu quero fazer aqui nessa introdução é que o método que Jesus usa, isto é, parábolas, é uma porta aberta para alguns, mas uma porta fechada para outros. Segunda observação que eu estou fazendo é essa: o método de Jesus, isto é, contar parábolas, histórias, é uma porta aberta para alguns entenderem o que ele quer dizer, o que ele quer ensinar. É uma estratégia, mas é também uma porta fechada. Porque o texto que eu li aqui diz assim que ele estava dizendo tudo por parábolas no 11 e no 12, a fim de que ainda que vejam não percebam, ainda que ouçam não entendam. De outro modo, se eles entendessem, acabariam se convertendo e seus pecados seriam perdoados. E no caso dessas pessoas, Deus não quer perdoá-las. Só você ler de novo. Existem algumas pessoas que pegar aqui um exemplo: blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Então, a partir da blasfêmia do Espírito Santo, a pessoa que não tem mais perdão, a estratégia de Jesus é: não facilite nada para ela entender a partir de agora, porque ela não tem perdão. Então, eu não quero que ela entenda. Jesus estava se referindo aqui a fariseus, a um pessoal cínico, religioso, mas gente hipócrita até o talo, até o osso. E Jesus não tem nenhum interesse que eles entendam o que ele está falando. Jesus não tem nenhum interesse que eles se convertam, até porque se eles se convertessem, seriam perdoados seus pecados, e no caso deles não tem perdão. Esquece. Então esse é o contexto. A parábola é uma estratégia para que alguns entendam, outros não. Se hoje à noite tiver alguém nesse péssimo estado dos fariseus, então o que eu vou pregar hoje vai ser uma porta aberta para muitos. E pode ser que seja uma porta fechada para alguns aqui que saiam dizendo: não entendi nada do que ele falou. Ótimo. Ótimo. Então Jesus disse: eu não quero que você entenda mesmo. Terceira consideração que eu quero fazer a nível de introdução dessa mensagem. A parábola do semeador, que eu li do 1 ao 20,
nos mostra que Jesus não se impressionava facilmente com as multidões que o seguiam. Repito, a parábola do semeador que eu li, do verso 1 ao 20, mostra que Jesus não se impressionava com as pessoas que o seguiam. A maioria daquelas pessoas que seguia a Cristo, irmãos, não produziam frutos dignos de arrependimento. A maioria daquelas pessoas que vinham ouvir o Cristo que prega, o Cristo que fala, não tinham nenhum compromisso com o Deus da palavra. Jesus simplesmente diz claramente que aqui nessa parábola, uma verdade que é dura eu soltar ela aqui no púlpito agora, mas eu vou soltar. De acordo com o texto que eu li, tem 3 tipos de solo que são pobres. São muito pobres para receber a palavra. Jesus conta a história de 4 tipos de coração, 4 tipos de solo, e da semente que é a palavra, que vai ser semeada. Mas de acordo com o que Jesus está dizendo, eu diria que 25% dos meus ouvintes hoje à noite vão ouvir atentamente essa mensagem e vão frutificar. Mas 75% só vão ouvir mais uma mensagem, não vai dar em nada. E isso é Jesus que está dizendo aqui na parábola. Ele está dizendo que tem 4 tipos de solo, 3 tipos vão receber a semente, vão receber a palavra, mas não vai dar em nada. Eu vou explicar por que não vai dar em nada já já. 25% do seu auditório é gente que vai dar fruto. Então eu não sei aqui quem é, eu não sei daqui de cima quem é que está nos 25%, quem é que faz parte dos 75%. Mas boa sorte para você aí. Eu vou lançar a semente agora. Tendo dito isso, tendo feito estas considerações, que o Cristo que aqui está a falar é o Cristo expulso da sinagoga, é o Cristo que usa a parábola como estratégia para se fazer entender para quem vale a pena, mas para não se fazer entender para quem ele não quer mais nem perder tempo com eles. E é o Cristo que não se impressiona com o grupo todo. É o Cristo que não se impressiona com a igreja cheia. Ei, aqui comigo. É o Cristo que não se impressiona com a igreja lotada. Tem igrejas que estão lotadas. O Cristo da Bíblia não se impressiona. E aliás, quando eu vejo igrejas lotadas e eu me recordo dessa parábola aqui, eu divido ela em 4 partes e penso, meu Deus, sabia que só um pedacinho desse aqui, que para os outros 3 é a turminha do WhatsApp na hora do culto, é a turminha do Facebook na hora do culto, é a turminha do bocejo na hora do culto, é a turminha que sai para fora na hora do culto, é a turminha que não está nem aí na hora do culto, deixa pra lá, antes que eu fique irritado. É bom que me provoque quando estou começando a mensagem. Então vamos lá, tem 2 parábolas hoje à noite para a gente pensar aqui. Uma é essa do 1 ao 20, que é a parábola do semeador, os 4 tipos de solo. A outra parábola é a que eu li aqui do 30 ao 32, que fala do reino de Deus também, que é como uma semente do grão de mostarda, que sendo a menor de todas as sementes, sendo a menor, grave a palavra menor, quando cresce, grave a palavra cresce, se torna maior de todas as árvores, e as aves do céu, todas as aves do céu, grave aí, todas as aves do céu, podem fazer seu ninho nessa árvore que é o reino de Deus. Eu quero pensar sobre isso hoje à noite com vocês. Os 25% de coração solo bom já estão interessados com a introdução, mas 75% não mexeu nem a pestana. Então vamos lá. 4 tipos de solo da parábola do semeador. Primeiro tipo de solo é o que eu chamo aqui de coração endurecido. O versículo 4 e o versículo 15 fala que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram a comê-la. Gente, o versículo 15 também vai dar mais uma dica para a gente aí. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e retira delas a palavra semeada. Coração duro, coração endurecido, são aquelas pessoas que ouvem a palavra,
se perde em questão de segundos. A palavra não penetra. Ouve porque tem ouvido, mas a palavra não penetra no solo, não entra no coração. Sabe quando você está na igreja, o seu corpo está ali, mas a tua alma está lá em outro lugar? A palavra está sendo lançada, a semente está sendo enviada, mas você não está aqui, você está em outro lugar. Então, a palavra simplesmente bate e volta, bate e volta, bate e volta, não entra, não penetra, não se aprofunda. Por quê? Porque o coração simplesmente é duro. São pessoas que ouvem a palavra, não compreendem, e eu acredito que o maior problema, na verdade não sou eu que digo isso, é John Mackay. Ele diz que o maior problema de uma pessoa é quando a pessoa não percebe que tem um problema. O maior problema de um ouvinte da palavra de Deus é quando o ouvinte da palavra de Deus não percebe que o modo dele ouvir é o problema. Porque ele vai ouvir a palavra de Deus dos 20 anos aos 70 e não vai dar resultado nenhum, porque o modo de ouvir a palavra, coração fechado, coração duro, coração lacrado, coração blindado, literalmente um coração que a palavra não entra. Pessoas assim passam anos em igreja e não mudam. Nós temos aqui a proposta de palavras que transformam, e tem pessoas que ouvem a palavra que transforma e não é transformada. Por quê? Porque o teu coração é duro, a palavra não entra, o coração é duro demais. E você pior, você nem percebe que é com você que eu estou falando. Você acha que é com alguém que está aí pertinho de você. Seu maior problema é que você não reconhece o seu problema. Tem pessoas na igreja que está satisfeita consigo mesmo, agarrados ao hábito, escravos da rotina, escravos do culto, orgulhosos de sua forma de crer, orgulhosos ou da ausência da forma de crer, orgulhosos porque não creem em nada, consumidos pelo prazer, não levam nada a sério. São frequentadores da religião, mas não levam nada do que Deus fala a sério. Não importa quem é que está num púlpito a trazer a palavra, a entregar a semente. Não importa se é pastor Paulo, se é pastor Samuel, se é pastor Fernando, se é pastor Maurício, se é pastor Rubens. Não importa. Não importa se é... Vou colocar aqui, não importa se é o Bispo Macedo, não importa quem que é, não importa se é o Hernandes Dias Lopes, se é o Caio Fábio, Ricardo Bondim. Tem pessoas que são duras, a palavra não entra mesmo, ela não é transformada mesmo. E ela nem se dá conta de que ela está com esse problema. Veja só há quantos anos nós estamos vindo a ouvir a palavra de Deus. Hoje à noite é uma palavra, vamos dizer assim, a semente hoje à noite vai ser tão dura quanto o coração duro. Um dos pastores recém-falecidos, David Wilkerson, ele tem uma mensagem dele na internet em texto, esboço, escrito em texto, que o tema dela é Corações Duros na Casa de Deus, onde o pastor David Wilkerson propõe que a igreja é o lugar onde tem os corações mais duros da terra, o solo mais duro. Tem um solo aqui no texto que é duro, a semente cai nele e não dá resultado. E o pastor Wilkerson percebeu no longo dos seus 70 anos de ministério, o solo mais duro da terra é o da igreja, porque a gente se acostuma com as coisas e chega uma hora em que a semente é depositada e a gente não sente nada. Um pregador fala que tem que anunciar o evangelho porque as almas estão se perdendo e a gente não sente nada. Alguém fala que a obra de Deus carece de recursos, a gente não sente nada. Alguém fala que alguém está precisando de alguma coisa, a gente não sente nada. Alguém prega que nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo para sermos revestidos de poder, e a gente não está nem aí, nem é batizado no Espírito Santo, nem está buscando, nem sente nada. Alguém prega que a gente tem que orar, e a gente não sente nada. Alguém prega que nós temos que voltar a nos consagrar, mas a gente não sente nada. Pastores são usados por Deus para pregar a palavra, e a gente não sente nada. Os corações mais duros da terra estão dentro de igrejas, com pessoas que ouvem a palavra e já não sentem mais nada. Vão embora sem sentir nada. Parece que a palavra não teve efeito. A palavra não nos alcança mais. É só mais um dia de palavra, de semente. Sim, eu tenho que amar o próximo, mas eu não sinto mais. Eu tenho que perdoar o meu irmão. A gente prega isso, mas você não sente mais. Você tem que melhorar como marido, mas não sente mais nada.
Deve ser com alguém, não é comigo. Você tem que levar as coisas de Deus a sério, mas não sinto mais. Aí a gente vai vivendo a vida religiosa. Deus vai falando, sementes são lançadas. A semente da fé é lançada. E culto atrás de culto, todo culto tem pregação, todo culto tem semente sendo lançada. E de repente a gente está sentado à parte. Não sente mais nada. Corações duros. O texto aqui diz que são pessoas que ouvem a parábola, ouvem a palavra, mas não compreendem. O texto diz que essa pessoa com o coração endurecido são pessoas que deliberadamente pisam na semente. Por quê? Lá em Lucas 8, quando Lucas conta essa parábola, ela é contada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Quando Lucas conta essa parábola do semeador, é Lucas capítulo 8, versículo 5, ele diz que a semente caiu no chão, no solo, e ela foi pisada, foi pisada pelos homens. Quem são as pessoas que têm coração duro? São aquelas que literalmente pisam na palavra de Deus, pisam na semente dada. A gente está dando a semente e a pessoa está pisando, não está nem aí, está pisando. A semente é para ser germinada no coração, não para ser pisada. A palavra é para ser germinada na alma, não é para ser pisada. A palavra pregada, irmãos, é para a gente receber no coração e na mente, não é para ser pisada. Nós não temos que fazer aquela cara de desfeita com a palavra, como muitas vezes fazemos. Alguém está pregando a palavra e a gente está dando de ombro, não estou nem aí com essa palavra. O Lucas está dizendo que gente com coração duro pisa a palavra deliberadamente. E essa expressão que Lucas está dizendo que pisa a palavra é porque no método oriental, irmãos, nem sempre se arava a terra primeiro para depois semear. Era muito comum os semeadores jogarem primeiro a semente e depois arar a terra. E qual que é o problema? O problema é que a semente caía em qualquer lugar e caía em trincheiras, caía em trilhos, caía em estradas. Estradas atravessavam as semeaduras. Estradas, então passavam carroças, passavam animais, passava carga por cima, e a semente está ali. Então passava por cima da semente, pisava em cima da semente, ao ponto de inviabilizar a semente germinar. Isso que eu estou falando para vocês aqui, está na Bíblia de Estudo NVI, nota de rodapé, está aqui nessa Bíblia de Estudo, não é eu que estou inventando. Quem semeava, lançava a semente, na hora de passar a estrada, passar tudo, passava por cima da semeadura. Resultado, você pisou em cima da semente, a semente é preciosa, você pisou nela, não dá resultado. Meu Deus, quantas vezes, eu tenho certeza que quantas vezes Deus usou homens e mulheres com palavras, com sementes maravilhosas, e eu já pisei na palavra, irmão. Eu já dei de ombros na palavra, já aconteceu comigo. Eu já tive momentos assim onde a palavra estava sendo derramada sobre a igreja e eu simplesmente saí e fui lá para fora. Bater papo com algum irmão para ver quanto estava o jogo do Corinthians. Essa atitude para com a palavra, hoje à noite nosso tema é isso: diferentes reações à palavra. Diferentes atitudes para com a palavra. Hoje à noite você vai aprender os 4 tipos de coração. O primeiro é o duro. É duro, a palavra não entra, vai passar anos, ele pisa na palavra propositalmente. Bom, esse coração duro é um coração que não entende a palavra, está aqui, não entende. É um coração que pisa a palavra, está em Lucas 8:5, que pisa a palavra. E esse coração duro é também um coração onde a palavra é roubada. Marcos, no capítulo 4, versículo 15 aqui, está dizendo que quando a palavra chega, olha o que acontece, irmãos, é batalha espiritual isso aqui. Capítulo 4, versículo de número 15, diz: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e retira delas a palavra semeada. Eu tinha acabado de dizer que as aves do céu vêm e tira a palavra, e leva a palavra. Então quem é o coração duro? É aquela pessoa, irmão, que literalmente ela ouve a palavra, ela não entende, ela pisa na palavra
e ela mal sai de dentro da igreja onde ela ouviu a palavra, o diabo já roubou dela a palavra. Por isso o padre Antônio Vieira, na sua coletânea de sermões, ele diz que todas as criaturas do mundo armaram contra a semeadura. Todas as criaturas do mundo armaram contra a semeadura. Por quê? Porque as criaturas do mundo que nós conhecemos, os 4 gêneros, são criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como animais, criaturas vegetativas, como espinhos, e criaturas insensíveis, como pedras. E me diga, qual dessas criaturas deixou de atrapalhar a semeadura? Porque aqui são homens que pisam, aqui são pedras que atrapalham, aqui são espinhos que atrapalham, e aqui são aves do céu que roubam a semente. Há uma conspiração em todos os tipos de gênero para que a palavra não dê resultado. Há uma conspiração em todo tipo de gênero no mundo para que a palavra de Deus não alcance o coração das pessoas. Por isso, a interpretação de Jesus é que o diabo está roubando a palavra. O que Jesus está colocando é que a tarefa da evangelização, a tarefa da pregação, a tarefa do entregar a palavra de Deus é um momento de batalha espiritual. Porque enquanto o semeador saiu a semear, tudo vai conspirar contra a palavra dar resultado na tua vida. Tudo vai conspirar para que a palavra seja roubada do seu coração. Tudo vai conspirar, seja homem, seja espírito, seja bicho, seja pedra, seja lá o que for. Muito interessante isso. Como na hora da gente receber a palavra, a gente é bombardeado por estratégia de Satanás para a gente perder a palavra. Fiquem atentos a isso, igreja. Que a palavra do Senhor vem sendo semeada aqui há muitos anos nessa igreja. Tenho certeza que nesse púlpito já foi feito grandes semeaduras. E meu Deus, quantas vezes a gente não se percebeu que estava tendo batalha espiritual na hora da pregação, na hora da semeadura, na hora da evangelização. Por que evangelizar é tão difícil numa igreja? Por que pôr o povo na rua para falar de Jesus é tão difícil? Sabe por quê? Porque o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar que as pessoas recebam a semente do evangelho. Se você trabalha com evangelismo na igreja, se prepare, meu irmão, porque o diabo vai de cara roubar a semente dos corações. A semeadura atrai imediatamente Satanás. O primeiro que aparece, dos 4 solos, o primeiro que aparece aqui, pregou a palavra, vai ter gente que não entende, vai ter gente que pisa na palavra, e vai ter o diabo. Esse vai aparecer rapidinho. Para quê? Para te ajudar a não entender, para te ajudar a pisar na palavra. Então a semeadura atrai imediatamente Satanás. Como parte do boicote cósmico ao agir de Deus, Satanás vai montar todo o seu estratagema para que nós como igreja paremos de semear a semente. Desistamos de semear a semente, porque a gente olha, pastor, e fala, não está tendo resultado, então vamos parar. É isso que Satanás quer. Ele mais quer isso. Pare de lançar a semente. Fique fechadinho entre 4 paredes. Pare de dar semente. Não se preocupe tanto assim com semente. Cuidado, estamos em batalha espiritual exatamente nesse momento aqui enquanto prego. Enquanto prego, eu tenho certeza que principados e potestades lutam pela sua mente. Enquanto a palavra de Deus e o Cristo quer atrair o teu coração e a tua mente, eu tenho certeza que divagações outras começam a vir. Aí você fica, presta atenção na palavra, ou divago a minha mente, saio daqui, largo o pastor Rubens falando sozinho e vou para outro lugar pensar em outra coisa. Há uma batalha pela tua alma nesse exato momento aqui dentro. Há uma batalha pela tua alma aqui dentro enquanto prego. Segundo tipo de coração são corações superficiais. Capítulo 4, no versículo de número 5, 6, 16 e 17. Versículo de número 5 e 6 diz: parte da semente caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz.
corações superficiais. Quando você lê o versículo 16 e 17, Jesus dá a seguinte interpretação, no 16 e 17: outras são como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, e logo, grava essa palavra logo, e logo a recebem com alegria. Todavia, como não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, de novo a palavra logo a abandonam. Duas vezes aqui no texto aparece a palavra logo. A semente é semeada. Tem gente que é superficial. Você logo aceita a palavra, porque você tem um pouquinho de terra e embaixo é só pedra. Mas como tem um pouquinho de terra, a gente pensa que o nosso solo é bom. Então você logo aceita a semente, logo você se interessa pela palavra, logo você abraça a semente e diz: eu gosto disso. Eu gosto de palavra, eu gosto de semente. Mas minha tribulação, logo você abandona a palavra. É assim como é logo para receber, é logo para entregar. São pessoas literalmente superficiais. Eu diria que a maior característica dessas pessoas superficiais, com corações superficiais, é que elas são, primeiro, imediatistas. É logo. É rápido. São pessoas emocionais. São aquelas pessoas que, quando ouvem uma pregação da palavra, elas se emocionam na hora. Elas choram. Elas, na hora, logo. Mas também logo ela já esquece de tudo. Logo se empolga, mas logo se esquece também. Logo fica admirado, mas logo já esqueceu também. São pessoas imediatistas. Tanto Marcos quanto Mateus vai usar duas vezes a palavra logo, ou algumas versões imediatamente recebem a palavra. E imediatamente, porque não tem raiz, imediatamente logo perdem. Ô irmãos, quantas palavras você já não recebeu de Deus, hein? E que você na hora absorveu. Você não é coração duro, seu coração tem terra. Você diz que é terra boa, você aceita. Mas o que você não sabe é que não está resolvida a questão da pedra no coração. Você logo interessa, logo aceita, logo abraça, logo chora, logo vem à frente, logo levanta a mão na decisão, mas não mediu as consequências. Então logo se desmotiva, logo quer parar tudo, logo já para, logo entrega, logo. Assim, tão logo quando toma as decisões, tão logo abandona as decisões. Viu a moça, mal conhece, logo apaixona, logo casa e logo divorcia. Um mundo imediatista de corações superficiais. Semente sendo lançada em igrejas com pessoas recebendo na hora, chupando a palavra, chupa tudo. Chega lá fora, já perdeu tudo. Elas imediatamente aceitam a palavra, fazem isso até com alegria, diz o texto. E então imediatamente se escandalizam. Tem gente que começa a ouvir eu pregar, imediatamente se alegra com a palavra. Aí eu falo uma coisa aqui, a pessoa imediatamente se escandaliza. Ele falou isso. Imediatamente se alegra, imediatamente se interessa, e imediatamente já se assusta. Imediatamente se apaixona pelo pastor. Diz que homem, imediatamente já chama de capeta, imediatamente já não presta mais. Chegou na igreja, a primeira vez que veio na igreja, a segunda, a terceira, imediatamente amou a igreja. Começou a frequentar um pouquinho, imediatamente já abandona a igreja. Nós somos uma sociedade que não é mais muito tempo para nada. Isso começa com a Bíblia. A gente ouve a palavra, gosta, mas em seguida a gente esquece, porque a palavra não cria raiz. É coração superficial, imediatista. Eu diria que são ouvintes emotivos, são ouvintes entusiastas, literalmente, abre aspas, fogo de palha, fecha aspas. Gente, fogo de palha. John Mackay, novamente, né? Chama esse ouvinte de homem leviano, porque abraça com alegria o que não entende. Apenas pela novidade da ideia, ou para agradar o que a anunciou. A emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã, mas não basta. Repito, a emoção é um elemento importantíssimo na vida cristã.
Pregações emotivas são lindas, igrejas emotivas são lindas, mas irmão, isso tudo pode ser fogo de palha, viu? Que o texto diz: quando vem a luta, vem a perseguição, você já rapidinho derrota, sobe que nem um foguete, cai que nem um meteoro. Num culto tá bravo, no outro culto tá todo. Corações superficiais. Esse coração superficial é imediatista, a palavra logo, imediatamente. E esse coração superficial é um coração marcado por uma pessoa que não tem profundidade em nada. Ouve a semente, ouve há anos, nasceu. Eu vi agora há pouco, antes de ir para cá no Facebook, um videozinho, até a hora que eu abri o celular, ainda estava a tela congelada numa pregadora, dizendo que ela passou anos e anos enganada acerca da fé, acerca do evangelho, anos e anos e anos. E ela diz assim: irmãos, eu estava vendendo um evangelho, um produto, um Cristo que não é o Cristo da Bíblia. Agora ela está correta na pregação dela. Ela diz: eu acostumei assim, tudo na base do sacrifício, na base das obras, na base do mérito. Deus, tu tem que me dar porque eu mereço. Eu paguei o preço, eu fui no monte, eu fiz a fogueira disso, eu mereço. Ela falou: irmãos, eu estava anos na teologia do mérito, eu não sabia o que era a graça de Deus, que era só mérito. Falei: irmãos, eu cresci na igreja, na escola dominical, eu cresci ouvindo a palavra de Deus, e eu ainda pensava isso, acreditava nisso. Então veja, coração superficial. Cresceu numa igreja, cresceu ouvindo pregação, cresceu participando de congresso, e cresceu pensando coisa errada. Por quê? Porque tem gente que cresce e envelhece na igreja, mas o coração é superficial. O coração não consegue ser profundo. Tem um pouquinho de terra que recebe a semente rapidamente, mas não consegue criar raízes em nada. E os anos passam e a pessoa não sai daquilo, pastor Maurício e pastor Paulo. A pessoa continua superficial, 30 anos depois na igreja, o coração superficial. Antes de eu prosseguir, deixa eu te fazer umas perguntas. Esse ouvinte aqui parece que está em vantagem com respeito ao primeiro ouvinte. O primeiro é duro, pisa na palavra, o diabo rouba dele. O segundo parece que está em vantagem, ele recebe a palavra até frutifica nele, a palavra ela desperta, a planta nasce, mas a planta morre rápido. Por quê? Porque não tem profundidade. Então tão logo ela nasceu, tão logo ela morreu, porque não tem profundidade. Parece que está em vantagem, mas não tem profundidade, não tem umidade, não aguenta a resistência ao calor do sol, porque diz que o sol bateu, ela já morreu. A vida que o sol traz para fazer a tal da fotossíntese na planta, pasme. A fotossíntese é um processo na planta que necessita do sol, sim ou não? Eu não está no esboço aqui, mas lembrei disso agora. É isso mesmo, não é não? A fotossíntese, o sol, a vida para a planta. No caso do texto aqui, o sol bateu e a planta morreu. Veja só, até aquilo que é para ser bom para você, te mata. Te prega uma palavra, pastor Maurício, que é para abençoar. Tem gente que sai para me machucou, me matou. Meu, você está de brincadeira? Olha a Deus hoje à noite, fala: Deus, me dá um coração solo fértil. Eu não quero que esse sol da justiça, que quando brilha para mim, brilha trazendo bênção e está vindo trazer para mim morte. Efeito contrário. O pastor de vocês falou isso para mim uma vez lá em Utinga, quando eu preguei uma série sobre os dons espirituais, sobre todos os dons da Bíblia. Foram 22, 23 pregações que eu fiz consecutivamente lá na igreja, 4 meses pregando, toda quinta e domingo. E ele falou para mim que estava dando efeito contrário. Quando eu falava de profecia, em vez dos irmãos buscar o dom de profecia, os irmãos estavam com medo do dom de profecia, porque eu estava mostrando os enganos que estava vendo no dom de profecia. Quando eu falei sobre línguas, os irmãos ficavam até com medo de falar em línguas, porque o Paulo vai dizer que quem fala em línguas tem que orar para que interprete. Então, se você não interpreta, diz o texto, não o pastor Rubens, o texto. Se você não interpreta, então baixa a voz, fale consigo e com Deus. Aí tinha irmãos que não queriam mais falar em línguas na igreja, porque por causa do pastor Rubens falou que não pode falar em línguas. Não, não falei que não pode. Eu falei que Paulo disse que é para você pedir interpretação. E se não tiver, baixa a sua voz. Não precisa dar showzinho para a igreja inteira.
Então a palavra é ensinada, mas a pessoa olha como efeito contrário. Corações superficiais não aguentam um pouquinho de profundidade. Deixa eu fazer minhas perguntinhas, vamos lá. Poucas perguntas, para você descobrir se o seu coração é superficial. Qual é a nossa profundidade bíblica cristã nos dias de hoje? Qual é a nossa profundidade cristã bíblica nos dias de hoje? Você que está aí me ouvindo, se considera um profundo conhecedor das Escrituras? Se a sua resposta é não, você é um coração superficial. Qual é a razão da nossa fé? Você sabe responder essa pergunta? A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para responder a razão da nossa fé. Qual é a razão da nossa fé? Se você não sabe responder essa pergunta, eu quero te dizer, teu coração é superficial. Você pode estar achando que é terra boa, você é superficial. Uma outra pergunta. Cite-me 4 discípulos de Jesus fora Pedro, Tiago e João. 4 discípulos de Jesus fora Pedro, Tiago e João. E aí tem uns irmãos que citam Marcos. Marcos não foi discípulo de Jesus. Tem irmãos que citam Lucas. Lucas não foi discípulo de Jesus. Se você não sabe a resposta, seu coração é superficial. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Diga-me um versículo que prove que o Espírito Santo é Deus. Você, mocinha, que está me olhando aí. Um versículo que prove que o Espírito Santo é Deus. Tá bom. Um versículo que prove que Jesus Cristo é Deus. Se você não sabe essa resposta, seu coração é superficial. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Qual é a nossa resposta como igreja à teoria da evolução? O que você responde quando alguém te afirma teoria da evolução de Charles Darwin? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe citar pelo menos uma lei da termodinâmica? Aí, pastor, o que é isso? Irmão, para você responder a sua fé, que você diz que tem fé. Para você defender a sua fé de que o mundo foi criado, não houve evolução. As leis da termodinâmica são muito importantes para quem quer defender a fé. Ah, você não conhece nenhuma lei da termodinâmica? Pois é, seu coração é superficial. Você nunca se preocupou com essas coisas, não é verdade? Recebe de bom grado a palavra, mas logo já o fogo apaga. Eu diria, e está aqui no meu esboço, somos tão profundos quanto a raiz de um pé de alface. Somos tão profundos quanto a raiz de um pé de alface. Você chega no pé de alface, lá no canteiro, você põe 2 dedos, irmão, 2 dedos, e cata ele pelo talo, e faz assim, ó. Pronto, saiu. Aí você olha embaixo dele, as raízes profundas do pé de alface. Esse é o coração de alguns crentes. Tem profundidade nenhuma em nada. Jesus falou que tem gente assim. Sobre essa pessoa, o coração superficial, ela é imediatista, ela é rasa, sem profundidade, e essa pessoa é irresponsável. Por quê? Porque recebe de bom grado o convite de Jesus: vinde a mim. Mas ela é irresponsável porque ela não pesa na balança o que ela terá que viver para seguir esse convite do vinde a mim. Se alguém quer me seguir, deixe tudo que tem. Já imaginou o jovem rico? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Tem um custo. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Ai, vinde a mim. Aí já está levantando a mão. Eu vou. Calma. Jesus não está dizendo vinde a mim apenas. Antes de você se empolgar e ser imediatista e levantar a mão, eu estou indo. Ele diz, calma. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Depois você me segue. Não seja tão entusiasmado com levantar de mão. Irmão, eu tenho medo desse negócio de igreja fazer apelo e vir para frente.
Porque de 60 anos para cá, nós começamos com esse método de quem quer entregar o coração para Jesus, vem aqui. Aí a pessoa vem para frente com a mão levantada, dizendo: ei, está aqui alguém que nasceu de novo. Irmão, não nasceu de novo coisa nenhuma. Eis agora aqui um filho de Cristo, um filho de Deus, um discípulo de Cristo. Não, senhor. Você não vê na Bíblia nenhum dos apóstolos fazendo convite: quem quer aceitar Jesus no coração, vem aqui à frente. Isso surgiu dos movimentos de Bill Sunday e de Billy Graham para cá. Os irmãos 70, 80 anos atrás, 90 anos, desconheciam apelos para vir à frente de uma igreja. Para ser cristão antigamente, você tinha que produzir fruto digno de arrependimento. Para ser cristão antigamente, você tinha que deixar o Senhor ser Senhor da tua vida, você tinha que se converter, se arrepender dos seus pecados, e a mensagem do Evangelho é essa: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus, dizia João Batista. Arrependei-vos e convertei-vos, dizia o apóstolo Pedro na mensagem de Pentecoste. Arrependei-vos é a mensagem que nós temos que pregar. Ah, não é entregar, quem quer entregar teu coração para Jesus? Não quero saber quem quer entregar o coração para Jesus. Eu quero saber quem quer se arrepender dos seus pecados, mudar de vida e começar uma vida nova. Tem custo! Não seja tão empolgado de levantar a mão e convidar pessoas a vir à frente. A pessoa vem para frente, entregou o coração para Jesus, mas vai ser um religioso na igreja, coração duro e superficial, que não muda, que não se converteu, que não nasceu de novo, simplesmente levantou a mão e foi para frente porque é imediatista, superficial e irresponsável. O Evangelho não convida ninguém a entregar o coração para Jesus, não. O Evangelho convida você a se arrepender dos seus pecados, tomar a sua cruz e seguir. A igreja está cheia de gente que entregou o coração para Jesus, mas só isso. Não se nega a si mesmo, não toma a cruz, não compartilha a fé com ninguém, não se arrepende dos pecados, não chora pelos pecados, e acha que vai morar no céu. Eu pergunto: é isso que Jesus veio propor para a gente? A mensagem é a mesma: arrependa-se. Não seja irresponsável. Não seja irresponsável, raso e superficial. Imediatista. Jesus chegou para um rapaz, e o rapaz falou assim: bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Ele falou: bom é Deus. Ah, mas tu não é Deus? Sim, eu sou. Então, bom mestre, bom é Deus. Parece que Jesus está dizendo que ele não é bom, Jesus não é bom, que Deus é bom. Exatamente, Jesus está dizendo que Deus é bom, e Jesus sabe que é Deus. O que Jesus está dizendo para aquele rapaz é: bom é Deus. Você tem noção do que você está falando? Quando você me chama de bom, bom é Deus. Você tem noção do que você está me chamando? De Deus. Está disposto a carregar as consequências dessa afirmação que você está fazendo? Bom é Deus. Você está me chamando de bom. Bom é Deus. Sim. Então você está me chamando do quê? De Deus. Você está disposto a obedecer o que eu vou falar agora como Deus? Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Ah, não. Então, não me chame de bom. Você não me tem como Deus. O Evangelho tem preço. É de graça, mas custou caro. Esses corações aqui que recebem a palavra são muito superficiais, imediatistas, rasos, totalmente irresponsáveis. E as igrejas são lotadas de crentes assim. Terceiro tipo de coração. Meu Deus. Terceiro tipo de coração: corações ocupados. Primeiro são corações duros, corações endurecidos, que não entendem a palavra, que pisam a palavra e que Satanás rouba deles a palavra. O segundo tipo de coração é o coração superficial, que são imediatistas, são rasos e irresponsáveis. O terceiro tipo de coração são corações ocupados. Olha isso, igreja, capítulo 4, verso 7.
Versículo 7 diz: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Ou seja, isso aqui dá fruto, tá? Assim, a planta nasce, a planta cresce, mas a planta morre no meio dos espinhos. E aí o versículo 18 e 19, Jesus interpreta dizendo assim: outras ainda são como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações, está preocupado hoje à noite? Quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, dos bens materiais, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra. A palavra foi lançada, a pessoa recebeu a palavra, está recebendo a palavra, mas ela está preocupada com outra coisa, ela está preocupada com o sistema financeiro, ela está preocupada com isso, de sorte que a palavra, num coração ocupado, a palavra tem que competir para achar espaço. É palavra, a planta nasceu, mas tinha espinhos ali, irmãos. Espinhos naquela cultura, os espinhos eram ervas daninhas espinhosas. Não havia arado que conseguia arrancar esses espinhos mencionados aqui na parábola. Esses espinhos aqui eram raízes grossas, que chegavam até a 30 centímetros de profundidade. Uma raiz com 30 centímetros, aí cai a pobrezinha da palavra ali, para competir espaço. A palavra que é no coração de alguns raiz de pé de alface, agora tem que competir com raiz de 30 centímetros de profundidade. As preocupações da vida, o apego às riquezas, o apego aos bens materiais. E aí você entra na igreja, a semente está caindo, mas você está com uma raiz enorme de preocupação, uma raiz enorme pensando em riquezas, em dinheiro e nos seus bens materiais, e a semente está ali caindo pura, caindo limpa, a planta até nasceu, mas ela tem que competir espaço. E infelizmente tem pessoas que as preocupações com as coisas da vida, e aqui diz e outras coisas, ou seja, o problema desse coração é que a palavra de Deus não é prioridade na vida dele. Ele é um coração casca grossa, é um coração cheio de raiz, é a raiz do engano, é a raiz da riqueza, é a raiz dos passeios, é a raiz das distrações, é a raiz das viagens, é a raiz do trabalho, é a raiz do namoro, é a raiz do tempo que eu tenho que ter para rede social, é a raiz do tempo que eu tenho para ter para assistir um filme, é a raiz que eu tenho que, é raiz para todo lado, é raiz para todo lado. Eu sou um terreno cheio de raízes. De repente, quando eu me vejo, eu estou com tantas raízes e estou com palavra zero. Minha plantinha da palavra está murcha e está morrendo, pastor. Porque as raízes, os espinhos, estão sufocando a palavra, irmão. Suas preocupações estão sufocando a palavra de Deus no teu coração, meu irmão. Ouça hoje à noite, a palavra é para você. As preocupações dessa vida e outras coisas estão tomando tempo da palavra de Deus na tua mente, no teu coração. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E outras coisas não. A Bíblia diz, e estas coisas serão acrescentadas. Não tem outras coisas no texto. Tanta gente preocupada com comer, o beber e o vestir. Aí ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. E estas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Nunca disse outras coisas, tá, irmão? A gente acostumou a falar errado o versículo. Então, preste atenção. Quero fazer mais algumas perguntas. Essas pessoas com o coração ocupado, elas ouvem a palavra, mas elas dão muito mais atenção a outras coisas. Elas ouvem a palavra, recebem a palavra, mas elas dão muito mais atenção a outras coisas. Deixa eu fazer perguntas. Quanto tempo você fica no telefone celular diariamente? Quanto tempo você fica com esse negócio na tua frente? Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Aguenta, filho. Perto sim, te aguenta. Aguenta. Por de Deus, aguenta. Conhece isso aqui? Quanto tempo ele olha pra tua cara durante o dia? Quanto tempo você olha pra dele? Outra pergunta.
Quanto tempo você fica diante de uma televisão diariamente? Outra pergunta. Quanto tempo você fica na frente de um computador diariamente? Suzana, quanto tempo? Quanto tempo você lê a Bíblia diariamente? Seu coração está muito ocupado, irmão. Seu coração anda ocupado com tantas coisas que a semente está morrendo. Aí a gente prega palavras que transformam e ninguém é transformado, pastor. Sabe por quê? Tem gente dura demais, tem gente superficial demais, que é empolgadinho, mas acabou. E tem gente, pastores, que infelizmente são ocupados demais. Está muito ocupado. Diz o capítulo 4, verso 7, que essa semente caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram junto com a semente. Oh, irmãos, como eu gostaria de ter palavras mais adequadas para abrir seu peito, a sua mente, enfiar essa palavra aí dentro, para você sair daqui hoje com isso na cabeça. Essa palavra teve que disputar espaço no coração das pessoas. Hoje à noite a palavra de Deus está disputando espaço. Sabe por que isso aqui não está cheio hoje à noite, pastor? Sabe que tem muita gente que não está aqui hoje à noite? Coração espinhoso, está ocupado com um monte de coisa, que não tem tempo para semente. Sabe por que tem gente que não frequenta cursos que a gente oferece na igreja? Porque tem tempo para tudo, mas não tem tempo para semente. Eu falo para os irmãos, não está vindo mais no CTL, por causa disso, por causa daquilo. Eu fico na minha cabeça, é o espinho. É o espinho. Não está vindo mais nos cultos, irmão. Pastor, eu estou tão ocupado, tanta coisa, né? Tanta coisa que é prioridade, menos a palavra. Tem gente assim, que tudo é prioridade, Rosilda. Tudo é prioridade, Ademir. A palavra não. Deus tem me dado a graça nos últimos anos de conhecer algumas pessoas que eu percebo que elas dão prioridade para a palavra. Elas batem carteirinha, irmãos, elas estão ali. Mas a grande maioria é dura, superficial, querem ser superficiais, e uma grande maioria está ocupada demais para participar da vida da igreja. Está preocupada demais para participar da vida de Cristo, da palavra de Deus. Ao sair daqui hoje à noite, se pergunte: qual é a sua prioridade? Televisão, filme, internet? Tem palavra de Deus aí? Porque se não tiver, irmão, sua vida nunca será transformada. Quarto lugar, corações frutíferos. Quarto lugar, corações frutíferos. No verso 8 e 9, fala de um grupo de pessoas assim: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu, deu boa colheita, 30, 60, até 100 por um. Acrescentou: aquele que tem ouvidos, ouça. E aí ele explicou no versículo 20. Ele disse assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então vem comigo. Quem é o coração frutífero, de acordo com o texto? De acordo com o texto, o coração frutífero é aquela pessoa que ouve a palavra, que recebe a palavra, gosta de ouvir a palavra, gosta de receber a palavra. O Lucas, quando narra esse texto em Lucas 8, verso 15, ele diz que ela ouve a palavra com bom e reto coração. Tem gente que recebe a palavra assim, sabe como é que... A gente percebe isso de cima do púlpito, né? Pregando, pessoas que estão assim, que estão... Não, fica quieto, celular, não quero saber de você não. Deu uma horinha aqui. Quero saber da palavra, não quero saber de você não. Ouvir
e receber a palavra, ouvir com o coração íntegro. Irmãos, nesses dias tão agitados, são poucas as pessoas que estão parando para ouvir a palavra. Hoje à noite vocês estão parando para ouvir a palavra. E não me diga que a vida não está agitada, a vida está num corre-corre danado. Mas o bom solo é aquele que, literalmente, apesar dos tempos agitados, ele tira um tempo para ouvir a palavra e para receber. Não basta ouvir, viu, irmãos? Tem que ouvir, ou você ouve porque você não é surdo. Você ouve porque você não é surdo. Agora, receber é quando você fica assim, é para mim, Deus está falando comigo. Sabe, esse pessoal que fica no final de culto, eita Deus, fala Deus. Então, é para você. Não é para os outros, é para você. Receba. Quem diz o Marco Feliciano? Receba. Receba. Ouça a palavra, receba a palavra. Agora, quem é que é o coração frutífero? É o que ouve, é o que recebe. Agora, aguenta aí, filho. Vai ter uma paulada santa aqui, mas vamos lá. São aqueles que produzem fruto. O bom solo não é o que ouve e recebe de bom grado. O texto diz que o bom solo é aquele que ouve, recebe com o coração reto e produz em fruto a 30, 60 e 100. Então, aguenta o que eu vou falar agora. Se você ouve e recebe a palavra, mas você não dá fruto, você não é esse coração aqui. Você não é bom solo. Bom solo não é infrutífero. Grave isso. Bom solo não é infrutífero. Coração bom solo dá fruto. É verdade que nem todos são iguais. Aqui diz a 30, a 60 e 100 por um. Não diz isso? Algumas sementes dão fruto a 30, outra semente a 60, a outra 100 por um. Isso só está aqui, pastor Maurício, para mostrar que nem todos nós produzimos no mesmo ritmo. Nem todos nós produzimos do mesmo modo. Tem gente que produz 30, uma semente que produz 30. Tem semente que é um pouco mais agitada, produz 60. Tem semente que é abençoada demais, ela produz 100. Mas o importante não é produzir 30, 60 ou 100, o importante é produzir. Isso me preocupa demais. Quem tem vindo no CTL tem me ouvido falar nas últimas sextas. Me preocupa essa letargia espiritual que as igrejas andam, que não produz mais fruto. Não produz fruto. O pessoal até ouve a palavra, até recebe a palavra, mas não quer saber de produzir fruto. Essa parábola, irmãos, ela me leva pelo menos a 3 reflexões. Essa parábola me leva a 3 reflexões. A primeira, nós não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Nós não devemos subestimar as forças de oposição à semeadura. Não fica achando que quem quer semear o evangelho, todo mundo vai receber de bom grado, e vai ser o Deus vai abrir, se o mar não abrir, você passa por cima da água, e que vai dar tudo certo. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Não subestime as forças opositoras à semeadura. Se você quer semear, se prepare, porque o inferno vai mandar as suas legiões para atrapalhar a semeadura. Esse texto me mostra isso. Tudo vai acontecer para atrapalhar o evangelismo. Tudo vai acontecer para atrapalhar a pregação. Tudo vai acontecer para atrapalhar a obra, a missão. Tudo vai acontecer. Todos os elementos da natureza vão conspirar. O diabo vai orquestrar. Então nunca subestime as forças de oposição à semeadura. Você quer semear? Se prepare para a batalha espiritual. Não é brincadeira. Ser semeador do evangelho não é coisa para criança. É para quem guerreia, para quem batalha. Se você não aguenta um tapa na orelha, não vá pregar o evangelho. Se você não aguenta uma pessoa fechar a cara para você, não vá pregar. Pregação do evangelho não é coisa para menino. Você vai lutar com o diabo, meu irmão.
diabo vai mandar todas as aves do inferno para roubar a semente que você vai semear. E algumas vezes você vai ver o diabo levando a semente na tua frente. Nunca subestime. Uma segunda reflexão que eu tiro daqui dessa parábola: não devemos superestimar as respostas imediatas. Não devemos superestimar as respostas imediatas. Por quê? Porque as aparências enganam, irmãos. Nem todas as pessoas, nem todos os solos que recebem semente aqui dão fruto. Nem todos os solos que recebem a semente no seio dão fruto. Uma dessas sementes vai bater no solo, não vai nem entrar. No outro solo ela vai entrar, mas logo logo ela vai morrer porque não tem raiz. São pessoas que não se aprofundam. Em uma tribulação já era. No outro solo, de novo, a palavra vai entrar, mas vai morrer sufocada porque a gente é ocupada demais na vida, tem muito espinho na vida. Então nunca superestime os resultados de uma pregação, de um trabalho de evangelismo. Nunca superestime. Nunca, quando você fizer um congresso, um trabalho estiver lotado, nunca fica: olha só o que Deus está fazendo aqui. Nunca superestime que é possível que dessa plateia toda 75% está boiando. Nunca superestime, nunca se sinta vaidoso por causa dos auditórios lotados. Nunca. Jesus me ensina isso aqui. Então ele me ensina para eu não subestimar as forças de oposição à semeadura. Ele me ensina a não superestimar a resposta imediata. Afinal, a Bíblia diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Então não superestime aí quando você vê o irmão: aleluia, Senhor, irmão. Tem muito fogo de palha por aí. Conheça um pouquinho mais a pessoa, você vai ver que não passa daquilo. Terceiro, não devemos subestimar o poder da palavra, irmãos. Não devemos subestimar o poder da palavra. A verdade, ela é tão poderosa, a semente aqui no texto, eu acho isso interessante. A semente é tão poderosa nesse texto, que fora o primeiro solo, ainda que no segundo solo tenha rocha e seja superficial, a planta vai nascer. O Evangelho não nega fogo. O Evangelho não nega fogo. Mesmo que tenha rocha por debaixo, mas tem um pouquinho de terra, o Evangelho nasce. No outro coração, pode ter espinho, mas ainda assim, caiu ali, nasce. Você pode ser uma pessoa ocupada na vida, mas se tem um pouquinho de terra aí, o Evangelho é poderoso para nascer algo aí. E no terceiro tipo de solo, ele caiu ali ele deita e rola 30, 60, 100. Eu queria saber hoje à noite, quem é você? Eu sei quem eu sou. Mas quem é você? Ô dúvida cruel. Parábola do grão de mostarda. 2 versículos. Mas eu estou querendo parar por aqui mesmo. Farei isso. Vou parar por aqui mesmo. Tenho 3 lições fantásticas. Eu me nego a fazer isso correndo. Volto a semana que vem aqui e continuo isso aqui. Pode ser? Semana que vem você vai vir já ficar sabendo. Semana que vem, continuação da mensagem, a parábola do grão de mostarda. Tem 3 lições maravilhosas que eu me nego a fazer isso correndo, porque são 3 lições maravilhosas para a nossa vida. São só 3, mas são maravilhosas. Eu falei hoje à noite 4 tipos de corações, e eu espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Uma coisa é certeza: a palavra não volta vazia. E a Bíblia diz que aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, que o trabalho do semeador é assim, irmãos. Para quem não sabe, viu? Para quem aqui nunca pregou, de repente tem vontade de ser um pregador, fica sabendo. Evangelistas, gente que prega o evangelho na rua, no ponto de ônibus, no trabalho, que ganha alma para Jesus. Pregadores que pregam na igreja, irmãos, ou pregadores como Jesus, que prega no barco, que prega na praia.
semeadores, andando e chorando. Para mim essa frase eu carrego no coração. É andando e chorando. Enquanto leva a preciosa semente, andando e chorando. Graças a Deus não é parado. A vida dos pregadores, dos homens e mulheres de Deus, ocupados com a pregação do Evangelho, é andando, não é parado. Andando. Andando e chorando enquanto semeia, mas é andando. Agora não é só andando, é chorando também. Me dói a alma, viu, irmãos? Não está acontecendo hoje, não estou falando o que está acontecendo aqui, mas me dói a alma quando eu vou em alguns lugares, eu vejo a rejeição à palavra, pessoas pisando na palavra, vejo o diabo roubando a palavra, vejo pessoas superficiais demais, vejo pessoas imediatistas, eufóricas, afobadas para vir para frente. Quando eu vejo pessoas irresponsáveis, que chamam ele de bom mestre, mas não assumem que ele é Deus, não fazem o que ele manda. Quando eu olho para pessoas agarradas nos bens dessa vida, ocupadas demais com o trabalho, pessoas sem tempo para Deus, viciadas numa tela de computador, mas uma Bíblia, é uma luta para ver uma Bíblia aberta. Isso dói demais o coração de um semeador. E quando você chega em igreja, que você dá uma mensagem dessa, o irmão sai lá fora e diz: parabéns pelo estudo, pastor, muito bom estudo, viu? Gostei, muito bom estudo. Eu falei: filho, eu preguei. Não, mas muito bom estudo, porque para eles pregar é só berrar e gritar. Então isso aqui é um estudo. Como dói ver pessoas carregando uma Bíblia debaixo do sovaco, mas nunca carregando ela dentro do coração. Como dói ver pessoas levantando a mão para vir para frente, mas nunca dobrando a alma diante de Deus. Como dói ver pessoas dobrando o joelho para orar, aceitando Jesus, mas nunca dobra a vida diante de Deus. Como dói ver uma moçada aí que diz que é servo de Cristo, mas vive na maior safadeza. Como dói ver irmãos, às vezes presbíteros, em cargos na igreja, passando a perna nos outros, comprando e não pagando. Como dói ver alguns com a mão levantada em algumas igrejas dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Você sabe que ele não é nem de longe nem de perto uma pessoa que vale o feijão que come. Como dói. Aí você descobre, pastor Maurício, palavras muitas vezes não transformam, nem palavra de Deus. Mas o problema não está, o meu coração não é incomodado com isso, irmãos. O meu tema ontem à noite foi esse, no CTL de Suzano. Estou há 2 anos em Suzano, vai ter mais 2 anos agora, já renovaram mais 2 anos. E ontem a conversa foi sobre esse assunto. Por que as igrejas estão tendo tanta gente, igrejas cheias de gente vazia? Por quê? O que está acontecendo? Porque a gente prega, canta. E eu dizia para eles: o nosso problema é esse, é que um monte de gente que canta, mas não adora. Muita gente que fala, que ora, mas não conversa com Deus. Isso não é conversar com Deus. Ô igreja, eu não sei aonde que essa palavra vai chegar hoje à noite, mas o meu desejo é que hoje à noite todos fossem bom solo aqui. O desejo do meu coração, o pastor orou isso na oração inicial dele, que nós sejamos corações férteis. Ele não sabia o que eu ia pregar, o texto que eu ia pregar, mas corações férteis. Férteis quer dizer, você ouve, aceita e produz. Pergunte-se, irmão, se você está produzindo no reino de Deus. Ou talvez você é daquele que diz: pastor, não estou produzindo porque eu estou muito corrido com as minhas coisas, pastor. Você já sabe quem você é. Eu paro por aqui, pastor, está contigo. Deus abençoe vocês. Hoje eu não vou nem dar um esboço por irmão, nem que a semana que vem eu preciso dele para continuar. Tudo bem? Amém, amados? Louvado seja Deus.